A palavra que Deus colocou no meu coração essa noite, tá falando com vocês. Na verdade, Deus me deu essa palavra depois de uma aula do Evan. Quem estava aqui vai lembrar que acho que faz umas 2 semanas, eu acho, que falava sobre os amigos do paralítico que em Cafarnaum, que foram e desceram o paralítico pelo telhado, chegaram até Jesus. E aquela palavra falou muito no meu coração. E eu fiquei meditando naquilo. Não da forma como a gente está acostumado a ouvir essa palavra, da questão da fé, e a fé que os amigos tiveram e levaram o paralítico até Jesus, e as dificuldades que eles enfrentaram. Mas o que eu fiquei pensando foi na amizade deles. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre os tipos de amigos que nós temos e o tipo de amigos que nós podemos ser. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a amizade segundo o coração de Deus. E eu quero começar com uma pergunta: você valoriza os amigos que Deus colocou na sua vida? Quem são? Para pensar 1 minuto aqui. Quem são os amigos que Deus colocou na sua vida? Porque a amizade, ela é um dos relacionamentos mais importantes e mais poderosos que a gente pode ter. Porque os seus amigos te influenciam. Os seus amigos ajudam na formação do teu caráter, da tua conduta, daquilo que você faz. Em Provérbios já diz, eu não anotei a referência, mas eu lembrei agora que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu ouço meu pai falar isso desde que eu sou muito pequena. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, se não fosse verdade que a amizade é uma coisa de fato muito poderosa, Deus não teria colocado isso na Bíblia, essa exortação de que a gente tem que tomar cuidado de com quem a gente anda. E secularmente a gente ouve falar, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Aí os coaches dizem, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Para a gente perceber a importância das amizades na nossa vida. Não se trata apenas de ter uma companhia. Uma amizade não é só aquela pessoa que está te fazendo companhia. Se trata de crescimento, de apoio, de correção e de amor. E a gente vê na Bíblia que Jesus valorizava os amigos. Ele tinha os 3 amigos mais chegados, e ele tinha aquele que recostava a cabeça sobre o seu peito. Jesus chorou por Lázaro. Ele tinha um amor, ele tinha um carinho por Lázaro. Ele era amigo de Lázaro. Ele chora quando Lázaro morre. E na Bíblia a gente vê vários exemplos de amizades que inspiram e de amizades que nos alertam. Então eu queria começar, eu peguei 3 exemplos de amizades que a gente encontra na palavra de Deus, para que a gente possa meditar nessa noite. Que amigos nós temos e que amigos nós somos? Como nós temos nos comportado com os outros? Em primeiro lugar, quero trazer aqui os amigos de Jó. Abre a sua Bíblia em Jó, capítulo 2. Versículo de 11 a 13. Jó, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui também. Já está aqui? Vamos ler. Capítulo 2, de 11 a 13. Diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um no seu lugar. Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo.
E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Os amigos de Jó. A gente está acostumado a ouvir a história de Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a própria saúde, porque Deus permitiu que Satanás colocasse a mão, então colocasse enfermidades, então ele não tinha mais nada. Jó perdeu tudo. A alma dele estava dolorida. Ele estava em sofrimento sem medida. E os amigos, ele tinha 3 amigos que ouviram. E eles combinaram entre eles: vamos lá ver Jó. Jó está sofrendo, vamos lá ver Jó. E eles foram. Então, no primeiro momento, eles tiveram uma atitude de compaixão. Eles quiseram se aproximar de Jó para apoiá-lo. Tanto que eles veem de longe o estado que Jó está, e eles não reconhecem. Eles choram, eles rasgam as vestes, eles lançam cinza sobre as cabeças, eles chegam até Jó, eles não falam nada, eles sentam ali com Jó, e a Bíblia fala, eles ficam 7 dias e não dizem nada. Depois desses 7 dias, Jó começa a desabafar. Se a gente continua lendo o livro de Jó, Jó amaldiçoa o dia que ele nasceu. E Jó fala diversas coisas, porque ele fala assim, Jó fica indignado, de fato. Ele fala, eu sei que eu não fiz nada de errado, eu sei que eu não pequei contra Deus, mas mesmo assim me sobreveio o mal. E ele fica indignado e ele abre sua boca, ele não blasfema contra Deus, mas ele desabafa com os amigos. Ele fala, maldito o dia que eu nasci, por que é que eu estou passando por tudo isso? Mas os amigos são religiosos. Os amigos de Jó são a figura dos religiosos. Eles são religiosos de fato. E o que acontece? Quando Jó começa a falar essas coisas, quando Jó começa a dizer que ele não tinha feito nada de errado para que sobreviesse isso sobre ele, e começa a questionar a Deus, eles se levantam como religiosos, e o que eles dizem para Jó, em vez de aplacar o sofrimento, aumenta ainda mais a dor. Eles falam, claro que você pecou. Se você não tivesse feito nada, você não estava passando por isso. Mas eles começam a levantar dúvidas no coração de Jó. E isso faz o quê? Aumenta ainda mais o sofrimento dele. E quantas vezes nós temos amigos que fazem a mesma coisa? Ou nós somos um amigo que faz a mesma coisa? A gente tem que sempre se colocar nos dois lugares, né? A pessoa que ouve, mas a pessoa que muitas vezes fala. E muitas vezes piora a situação daquele que está sofrendo. Ser amigo não significa que você precisa o tempo todo ter uma palavra para a pessoa. Você não precisa o tempo todo dizer alguma coisa, você não precisa o tempo todo ter um conselho. Muitas vezes a amizade está ali, na tua presença. De você, se você está em oração e buscando a Deus pela outra pessoa, a presença, sua presença ali do lado daquela pessoa vai fazer toda a diferença. E você não vai precisar dizer uma palavra. Você não vai precisar. Porque às vezes a pessoa está passando por uma situação tão difícil que nós não temos palavra de consolo. Poxa, Jó tinha perdido os 7 filhos e as 3 filhas, é isso, né? Eram 10 no total. Ele tinha perdido os filhos. A casa caiu em cima dos filhos que estavam festejando. Imagina a dor de um pai. O que você vai falar para um pai que perdeu os filhos? Perdeu todos os rebanhos. E a Bíblia fala que ele era muito rico. Ele perdeu tudo. Ficou só a mulher lá para
amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele perdeu tudo. Imagina o tamanho da dor de Jó. E aí vem os amigos, que no primeiro momento fizeram a coisa certa. Rasgaram, se compadeceram, tiveram compaixão, sentaram ali com ele e ficaram quietos. Aí passou um tempo e eles não aguentaram ficar quietos. E nós temos que pedir a Deus sabedoria, para que nós sejamos o amigo que sabe o que falar e que sabe quando calar. Que tem a sabedoria do alto para não aumentar a dor do seu irmão. Não é porque muitas vezes o que você diz está certo que não vai doer no outro, porque vai. E muitas vezes, nessa coisa de ser muito amigo, de querer muito ajudar, muitas pessoas saem feridas e saem avessas a ter amigos. Quantas vezes que eu já ouvi falar, eu vou na igreja, mas eu não quero nada com ninguém, eu não quero proximidade de ninguém, porque eu já me machuquei, eu já me feri, eu não quero. Por que isso acontece? Porque em muitos casos, quando os amigos que eram próximos deviam ter ficado quietos, eles falaram. Então que a gente possa não ser como os amigos de Jó, não colocar dúvida no coração. Às vezes a pessoa está sofrendo e fala assim, pensa aí, você fez alguma coisa de errado. Não é possível que Deus permitiu tudo isso na sua vida e você está dizendo, não, você fez, certeza que fez alguma coisa de errado. Foi isso que eles fizeram com Jó. Cada um de uma forma, mas chega ali em Jó 16. Jó 16. Olha o que Jó responde para eles. Depois de ter, Jó ouviu tudo aquilo que eles tinham para falar. E Jó responde. Então respondeu Jó e disse: eu tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Quer dizer, você está me consolando, mas você está me molestando ao mesmo tempo. Porventura, não terão fim essas palavras de vento? Ou que te irrita para responderes assim? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? E aí Jó diz: antes eu vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Ele percebe o que os amigos fizeram. Assim, o que eu fiz para vocês se levantarem contra mim? O que vocês estão fazendo está me machucando mais do que eu já estou machucado. E ele fala: antes eu como amigo de vocês, fortaleceria vocês. Diria palavras que não te trouxessem para baixo, mas que te trouxessem consolo. Amém? Então, o que a gente pode... O primeiro exemplo de amigos são a amizade que julga. E nós temos que ter cuidado com as amizades que me acusam ao invés de me ajudar. E cuidado para que nós não sejamos o amigo que acusa ao invés de ajudar. Amém? E daí tem um segundo exemplo de amizade que eu coloquei aqui, que é a amizade que protege. A amizade de Davi e Jonatas. Abre ali em 1 Samuel 18. Samuel 18, do versículo 1 ao versículo 4. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Jonatas era o filho do rei, era o herdeiro, por direito. Ele era filho, ele era o príncipe. Linha sucessória, temos o rei. Quem herda quando o rei morre? É o príncipe, certo?
Mas aconteceu toda aquela questão lá que Saul desagradou a Deus. Aí Deus mandou o profeta procurar um novo rei. Foi onde ele foi lá, ungiu Davi. E Davi era um moleque. Davi devia ter ali seus 16, 17 anos, quando ele foi ungido rei. Mas ele ainda não foi ungido e foi direto para o trono. Ele foi ungido, mas continuou ali com as ovelhas do pai dele, até o dia em que Saul chama ele, porque ele está possuído, atormentado por espíritos malignos. Ele chama Davi. Davi toca sua harpa e o espírito maligno se retira. Aí a Bíblia fala que Saul não deixou mais ele voltar para a casa do pai dele. Saul manteve Davi ali. E Jonatas, quando conhece a Davi, ele tem uma ligação muito forte com Davi. Isso acontece com a gente também. Quem aqui já conheceu uma pessoa que fala assim: gente, parece que eu conheço essa pessoa a vida inteira? E faz ali 3 dias que vocês se conhecem. Só comigo que acontece isso? De você, parece que você tem uma identificação instantânea. Eu falo que é quando eu gosto de graça de alguém. Até aquela ali eu gosto de graça da pessoa. Não tem nada, nunca vi na vida, mas gosto de graça dela. Davi e Jonatas tiveram essa identificação instantânea. E a Bíblia fala que Jonatas amou Davi como amou a sua própria alma. E o que ele fez por conta desse amor? Jonatas defendeu a Davi, apesar do prejuízo que ele teria. Jonatas era o herdeiro. Ele estava na linha de sucessão do trono, mas ele sabia que Davi tinha sido ungido. E por causa da sua amizade com Davi, ele protege a Davi. Em diversas ocasiões, ele avisa a Davi que Saul está indo atrás dele. Ele protege a Davi. Ele é um amigo que protege. Pelo amor que ele tem a Davi, ele ajuda a Davi nas situações difíceis. Quando Davi está sendo perseguido, quando Saul se levanta contra ele, Jonatas protege Davi. E isso me fez pensar que Jonatas estava tendo um prejuízo muito grande. Ele não ia ser rei. E ainda assim, ele colocou a amizade, o amor que ele tinha a Davi acima do prejuízo que ele tinha, acima do prejuízo que ele ia ter. E aí eu queria perguntar para vocês: quem são os amigos que você tem que torcem pelo seu sucesso? Quem são os amigos que você tem que continuam torcendo pelo seu sucesso e pelo seu bem, mesmo que eles tenham prejuízo com isso? É difícil, né, a gente pensar. Porque um amigo de fato, a gente vai conhecer quando você está tendo sucesso. Porque é muito fácil que se levantem pessoas com inveja, que se levantem pessoas interesseiras, porque estão vendo o teu sucesso e estão se aproximam de você, porque querem pegar um pouquinho daquele sucesso para elas, se aproveitar um pouquinho daquilo que elas estão vendo de bom que está acontecendo. Aí Deus está abençoando fulano, vou grudar lá no fulano, porque vai que respinga uma bênção de mim. Então pensa nesse momento: quem são os teus amigos? As pessoas que andam com você, que de fato se alegram e torcem pelo seu sucesso, sem interesse, sem segundas intenções. Porque quando uma pessoa está quebrada, parece um monte de amigo também. Tá junto, eu tô lá, meu amigo e tal. Mas quem verdadeiramente é teu amigo, você vai saber quando você faz sucesso, quando você prospera. Porque muitas amizades acabam ali. Porque um prospera, o outro não, pera. A inveja não deixa que aquilo continue, que aquele sentimento continue. Então, nós precisamos ser, em primeiro lugar, os amigos que protegem os nossos amigos. Nós precisamos ser os amigos que torcem pela prosperidade do outro, ainda que seja o nosso prejuízo. E isso é difícil. Ainda que você tenha prejuízo,
Você continua abençoando e torcendo para que o outro prospere, para que o seu amigo prospere. Isso é uma demonstração de amor. Você não invejar aquilo que o outro tem, mas você se alegrar verdadeiramente com ele, porque ele tem sido abençoado. E quando a gente se alegra verdadeiramente porque o outro está sendo abençoado, Deus nos abençoa também. Amém. Eu tenho assim plena convicção disso, porque você gera um ambiente de bênção quando você abençoa aqueles que estão à sua volta. Você gera um ambiente onde as pessoas querem estar perto de você porque elas se sentem abençoadas em estar com você. Se você de fato é esse amigo que se alegra com a prosperidade do outro, que é esse amigo que abençoa o outro, que é esse amigo que não se preocupa se você está tendo prejuízo ou não com o fato do outro estar prosperando, você se alegra e Deus se alegra com isso. Amém? A terceira tipo de amizade, que é a que Deus me inspirou a trazer essa palavra, são os amigos do paralítico de Cafarnaum. Está ali em Marcos 2. Marcos 2, versículo 1, assim. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco. Baixaram o leito em que se jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Até aí. Essa palavra me tocou tanto, porque eu fico imagina a cena. Eles estão numa cidade grande. Cafarnaum era um centro comercial, era uma cidade grande na época. Jesus vai para Cafarnaum, e Jesus vai para uma casa em Cafarnaum. Ele está lá pregando a palavra dentro de uma casa, certo? Os 4 amigos ficam sabendo que Jesus está em Cafarnaum. Eles pegam o amigo, fala que ele é paralítico. A gente não especifica se ele só não anda, se ele é tetraplégico, não fala, só é um paralítico. Eles pegam esse amigo, eles devem ter colocado numa maca, em alguma coisa, eles levam até a casa, eles chegam na porta, eles veem aquele tumulto, aquela multidão. Quando chega ali, eu imagino que, diante da dificuldade, se não fossem de fato muito amigos, eles iriam olhar e falar assim: tá difícil hoje, vamos voltar um dia aqui. Tem muita gente querendo ver Jesus hoje. Ó, você está vendo? A gente trouxe você aqui, mas está muito difícil. Então, vamos voltar depois. Vamos deixar para lá. Outra hora a gente vem ver Jesus. Você já está assim há tanto tempo, não tem pressa, né? Eles não fizeram isso. Eles olharam toda aquela dificuldade e eles pensaram: tá, como é que eu posso superar isso? Eu imagino eles olhando e tentando. Primeiro, eu acho que eles tentaram entrar. Acho que eles tentaram se esquivarem do meio do povo, entre a porta, trombando em todo mundo, mas a maca era grande. Acho que começaram a brigar com eles, falaram assim: ó, sai daqui, vocês estão atrapalhando. O mestre está ali falando, o que você está querendo trazer? Mais 4 pessoas e um paralítico, deixa ele lá fora, ele vai ouvir de lá. Eu imagino isso. E eles vão para fora, e eles não desistem, eles olham e falam assim: como é que eu vou fazer para entrar? Como é que eu vou fazer para levar o meu amigo diante de Jesus? E eles olham para cima e eles veem o telhado. E as casas eram construídas e o telhado é de palha. Eles olham para o telhado
Eles veem ali uma oportunidade. Aí eu imagino a segunda dificuldade. Você pensou, tem 4 pessoas, sobem na casa e começam a desmontar o teu telhado. Você, como dono da casa, vai fazer o quê? Vocês estão loucos? O que vocês estão fazendo aí em cima? Vocês estão depredando meu patrimônio? Como assim? E eles continuaram assim: não, pera, a gente vai consertar depois, mas primeiro a gente tem que levar nosso amigo até Jesus. Eles enfrentaram essa outra dificuldade. Eles abriram um buraco no telhado. E considerando o tamanho de uma pessoa mediana, não deve ter sido um buraco pequeno. Era um paralítico, a gente não sabe se ele nasceu paralítico, se ficou paralítico. A gente sabe que ele não andava, que ele não se locomovia sozinho. Eles abriram um buraco no telhado. E aí o que eles fizeram? Foram abrir o buraco, olharam, onde está Jesus? Espera, beleza, a gente vai descer você até lá. E aí você vê, primeiro, que o amigo paralítico, ele confia naqueles amigos. Porque imagina você ser descido numa maca. Eles podiam soltar, podia acontecer um acidente. Mas se ele já está paralítico mesmo, vai cair ali, não vai acontecer nada. Podia. Ele confiou. O paralítico, ele é carregado para onde leva. E ele precisou confiar nos amigos dele, de que os amigos dele estavam querendo o melhor para ele. Eu imagino que em algum momento ele também deve ter: gente, me deixa. Para quê? Para que vocês vão me enfiar? Vocês estão loucos? Vocês vão me descer numa corda até lá no meio daquele povo? E se eu caio? E se eu machuco alguém? Não quero, não preciso não. E os amigos continuaram. Eles descem o paralítico ali até Jesus. E Jesus se comove com aquilo. Jesus olha e fala assim: olha a fé desses amigos. Eles creram que se eles trouxessem um amigo até mim, ele seria curado. Olha o tamanho da fé deles. E aí Jesus: olha a fé, seus pecados estão perdoados. Ainda tem uma briga com os fariseus ali. Quem é esse que pode perdoar pecados? Então, tá bom, vocês querem, não pode falar de perdoar pecado? Tá, pega teu leito e anda. E o paralítico é totalmente restaurado, é curado. E por que isso fala tanto comigo? Porque eu fiquei pensando que os verdadeiros amigos, os amigos que te amam de fato, te levam para perto de Deus. Os amigos que te amam te levam para mais perto de Deus. Eles não vão ver dificuldades em te levar para mais perto de Deus. Eles vão superar as dificuldades, superar os obstáculos. Eles estão vendo que você está fraco, eles vão lá e pegar: não, vem comigo. Eles estão vendo que você está meio abatido, meio triste. Eles vão te ligar e falar: vamos orar. Vamos, vem comigo. Vamos para o culto, vamos para a igreja. Os amigos que te amam sempre vão te levar para mais perto de Deus. Porque existem os que te levam para perto de Deus, existem os que te afastam de Deus. A Bíblia é clara nesse sentido. Nós precisamos, num primeiro momento, olhar e pensar: que tipo de amigo eu sou? Eu sou o amigo que aproxima de Deus? Ou eu sou o amigo que afasta de Deus? Que a pessoa vem me contar uma dificuldade, eu já emendo com uma outra dificuldade minha, e aí já vira uma fofoca de alguma coisa, e aquilo já vai, você vai se contaminando, e ninguém ficou melhor ali na história, só desabafamos. E tá. Você é o amigo que afasta as pessoas de Deus? Ou você é o amigo que vai estar sempre aproximando as pessoas de Deus? Porque é esse tipo de amigo que a gente precisa buscar ser. Nós precisamos buscar ser os amigos do paralítico, que andam com ele, apesar da dificuldade dele. Porque pensa, o paralítico não ia confiar nas 4 pessoas se eles não estivessem juntos todo dia. Provavelmente,
costumava acontecer o quê? Paralítico ficava pedindo esmola e tal, mas eles se conheciam, eles andavam juntos. Ou você confiaria em 4 pessoas para te carregar para um lugar que você não conhece a pessoa e te jogar lá, te descer pelo telhado? Eu não confiaria se eu não conhecesse aquelas pessoas. Eles estavam juntos do paralítico, apesar da dificuldade dele, apesar das limitações dele. Os amigos andavam juntos com ele. E quando eles souberam de Jesus, opa, tem uma chance para ele aqui. Esse homem está curando todo mundo. Ele cura cego, ele cura surdo, ele liberta endemoniado. Vamos levar ele lá. Ele vai andar. Esse é o tipo de amigo que nós devemos ser. Que nós devemos buscar ser. De ver o teu irmão caído, o teu irmão abatido, e não fazer que nem os amigos de Jó e vai dar mais um tapa em cima e derruba de novo, joga a pá de cal em cima. Não! Você vê teu irmão abatido, você vai, não! Você sabe de um Deus que cura, você sabe de um Deus que liberta, você sabe de um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Você vai e pega o teu amigo e fala, vamos comigo. Você leva ele junto com você. Você anda com ele, apesar das dificuldades dele, apesar dos problemas, mas você não deixa ele para trás, e você leva ele diante de Deus. E o outro ponto é, seus amigos te levam para perto de Deus? Quem são seus amigos? E eles têm te levado para perto de Deus? Porque nós precisamos valorizar as amizades que não nos tiram do centro da presença de Deus. Porque isso é uma coisa muito fácil de acontecer, né? A gente pensa que não, mas Paulo fala, aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Se você acha que você está de pé, toma cuidado, porque você pode cair. Quem são os seus amigos? E os seus amigos te levam para perto de Deus? E quem são os amigos que te aproximam de Jesus? E o último tópico aqui está em João 15. Porque a gente fala muito de ter amigos, mas nós precisamos focar também que Jesus tem que ser o seu maior amigo. João, capítulo 15. Esqueci de abrir. João 15, o versículo 12 é o próximo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Jesus fala isso pra gente. E ele fala que o maior exemplo de amor é aquele que dá a vida pelos seus amigos. E a gente está aqui próximo da Páscoa, domingo que vem, domingo de Páscoa. E o que Jesus fez por nós? Se ele primeiro já disse que não nos chama de servos, mas de amigos, ele deu a vida por nós. Ele nos amou tanto que nada conseguiu impedir. Nada conseguiu impedir que ele se entregasse no nosso lugar. Nada conseguiu impedir que ele sofresse aquela morte, que ele fosse cuspido, que ele fosse chicoteado, que ele fosse espancado, que ele fosse envergonhado, que ele tivesse uma coroa de espinhos colocada e
e enfincada no seu crânio. Não foi só uma coroa que eles colocaram de enfeite. Não, eram espinhos bem grandes que entraram no crânio dele. Nada disso foi capaz de impedir o amor de Jesus por mim e por você. Nada. E é por isso que ele diz: eu morri por vocês. Eu dei a vida pelos meus amigos. E essa é a amizade mais importante que a gente tem que conservar. Porque Jesus é uma pessoa. Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa. E como uma pessoa, você pode entristecer. Aquilo que você faz pode entristecer Jesus. A Bíblia fala que não entristeçais o Espírito Santo. Eu acredito que também, da mesma forma, a gente pode, com as nossas ações, entristecer o coração de Jesus. Por quê? Ele te amou a ponto de dar a vida por você. Ele me amou a ponto de dar a vida por mim. Então, o que eu tenho feito para honrar esse amor? O que eu posso fazer? Porque ele me chama de amigo. Então, amigo, tem que haver uma reciprocidade, né? Você não pode, se só você é amigo, a balança fica desequilibrada. Amigo é, eu faço e eu recebo o retorno. Então, Jesus já fez. Ele deu a vida dele. Ele se entregou, sem reservas. O que nós temos feito para retribuir? Apesar da gente saber que nada do que a gente pode fazer vai ser paga suficiente por aquilo que Ele fez por nós, a nossa vida deve ser para honrar aquilo que Ele fez por nós. Honrar o sacrifício dele. Honrar esse amor tão maravilhoso, que muitas vezes parece que nós estamos tão acostumados com o amor de Deus, com o amor de Jesus por nós, que meio que passa desapercebido, né? A gente só vai vivendo. E nós não podemos nos acostumar. Nos acostumar com ter sempre o amor de Deus e saber disso. Nós precisamos nos lembrar, sim, de honrar aquilo que Jesus fez todos os dias, com as suas atitudes, porque Ele é o seu maior amigo. Ele tem que ser o seu melhor amigo, o seu confidente, aquele em quem você coloca toda a sua confiança. É nele. Por quê? Porque os homens vão falhar. Jó tinha bons amigos? Tinha. Eram amigos religiosos, eram amigos que criam no mesmo Deus, que saíram das suas terras distantes para ir lá e ter um momento de compaixão com Jó. Eles não eram maus amigos, só que eles falharam porque eles eram homens, eles eram humanos. Nós vamos falhar enquanto amigos também. Os seus amigos vão falhar com você. Jesus não vai falhar. Jesus nunca vai falhar. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ter Jesus como nosso maior exemplo, o maior exemplo de amizade que a gente pode ter, e colocar a nossa confiança nele. Glória a Deus. E para finalizar, tem um versículo em Provérbios 27, versículo 17. Ali diz que, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você vai ter dificuldades nas suas amizades. Não vai ser sempre um mar de rosas. Não vai ser sempre tudo lindo. Você chega, você encontra a pessoa, é sempre um amor, a pessoa nunca vai estar de mau humor, ela nunca vai ter acontecido coisa ruim na vida dela, ela sempre vai estar querendo te abraçar. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que em determinados momentos vão acontecer coisas que vão magoar a gente. Por quê?
porque nós somos humanos. Mas essas coisas são necessárias para o nosso crescimento, porque senão nós continuamos bebês. Se você não se relaciona com ninguém, você não se expõe a esse tipo de dificuldade. Você não é o ferro que afia o ferro. Você não se expõe, você não cresce, porque você não vai se tornar aquilo que Deus quer que você seja, porque você está se privando da companhia das pessoas, você está se privando. Na igreja tem um monte de irmãos, eu chego, eu sento, eu canto, eu oro, eu dou meu dízimo e eu vou embora, eu não quero saber de contato com ninguém. E não é isso que Deus planejou para a gente. Não é isso. A gente está falando como amigos, mas Deus sonhou com o corpo. Ele fala na Bíblia que Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, nós somos o corpo. E o corpo não funciona se não estiver ligado. Bel, mas eu tenho que ser melhor amigo de todo mundo? Não. O mandamento de Jesus é que você ame todo mundo. Amar é mandamento, não é opção, não é opcional. Você tem que amar inclusive os seus inimigos. A gente não tem opção. Mas eu estava ouvindo essa semana uma ministração que fala sobre quando Jacó foi encontrar com Esaú, e ele está com Jacó, tem as servas, os filhos das servas, aí tem os filhos de Lia e tem os filhos de Raquel. Não, na época ele só tinha José. Eles vão encontrar Esaú. Esaú está vindo com 400 homens e Jacó está lá, ele, um monte de molecada, eram os filhos pequenos, e as duas esposas e as concubinas. Aí ele organiza a fila. Ele pega as concubinas e os filhos das concubinas eles colocam na frente. Aí ele pega a Lia, coloca atrás. Aí ele pega a Raquel e José, põe lá atrás de todo mundo. Aí ele vai na frente para encontrar com Esaú. E o que isso nos diz? Que você precisa, na sua vida, saber colocar as pessoas nos lugares que elas devem ocupar na sua vida. Nem todo mundo serve para ser teu melhor amigo. Isso não é pecado, não é errado. Nem todo mundo serve para ser o seu confidente. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem controlar a língua, não tiveram o controle da língua ainda. Aí você vai escolher, todo mundo é meu melhor amigo, porque a Bel pregou que você tem que ter um amigo dentro da igreja, e todo mundo, aí você abre uma confidência para a pessoa, mas aí o Espírito Santo ainda não trabalhou a língua da pessoa, e a pessoa fala aquilo que você contou, e aí vira um caos, né? Então, e essa administração ela falava muito disso, de você saber onde colocar as pessoas, você saber estabelecer a prioridade das pessoas na sua vida. Isso é inteligência emocional. Você saber onde colocar as pessoas para que você não machuque as pessoas e as pessoas não te machuquem, e você crie relacionamentos saudáveis. Você coloca limites entre as pessoas que você convive. Você estabelece limites. Você aprende a dizer não quando precisa dizer não, porque não é porque é seu amigo que você vai dizer sim para tudo. Você aprende a ser honesto quando eu estou muito cansado hoje, eu não vou fazer isso porque você pediu para eu fazer. Você aprende a colocar a pessoa no lugar em que ela deve ocupar. Você pensa assim, nossa, mas Jacó fez isso, ele não amava os filhos? Ele amava os filhos. Não significa que ele não amava os filhos das concubinas, mas ele tinha uma ordem de prioridade. Todo mundo sabe que ele amava mais a Raquel do que a Lia. E está tudo bem. O que Jesus nos manda é amar todo mundo. A ordenança é amar. Você
pode amar, mas você não precisa necessariamente gostar muito da pessoa. Você não vai ter afinidade com todo mundo. Eu gosto de determinadas coisas que nem todo mundo aqui vai gostar. Eu gosto de rock, amo som alto, guitarra, bateria, baixo, gosto muito. Tem pessoas que vão ouvir isso e falar assim: misericórdia, Deus, não vai conseguir andar comigo, vai entrar no meu carro e vai ficar assim: nossa, mas por que essa irmã ouve essas coisas? E tá tudo bem. Eu não preciso ser a melhor amiga de todo mundo. Eu preciso amar. Eu preciso amar o meu inimigo. Eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso levar ele para mais perto de Deus. Mas eu não preciso ser a melhor amiga dele. Mas isso, como que eu chego nisso? Ora e pede sabedoria a Deus. Para você não acabar, não, eu achei que esse aqui não vai ser bom, então você excluir pela sua cabeça. Não. Pede sabedoria a Deus. Ele vai dizer para você quem você deve manter mais perto. Quem você mantém as outras pessoas, você não vai excluir ninguém. Mas ele vai te dizer quem é o teu amigo mais chegado que o irmão. Porque a Bíblia fala, Provérbios fala, que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Então, como que eu vou saber disso? Sabedoria do Espírito Santo. Amém? Deixa eu ver. Eu queria convidar vocês, nesse momento, para ficar de pé. E desde que comecei a preparar essa mensagem, tem uma canção que está no meu coração. Um louvor. Eu queria trocar de microfone aqui. Essa canção ela fala que Jesus é mais que um amigo. A gente possa tirar esse momento para adorar o Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós temos em Ti o nosso melhor amigo. Nós nos alegramos em Tua presença. Nós nos regozijamos, Senhor, em saber, ó Pai, que o Senhor se entregou por nós. Nós nos alegramos em Ti, Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que nós somos falhos, que nós somos humanos. Nós queremos, ó Pai, a orientação do Seu Espírito Santo, Senhor, para o tipo de amigos que nós podemos ser, ó Deus. Que nós possamos ser, Senhor, amigos segundo o Teu modelo, segundo o Teu coração. Que sejamos amigos que trazem as pessoas para perto de Deus. Que mostremos a Sua verdade em todos os momentos. Que nós possamos transbordar da Sua alegria, contagiar as pessoas com a alegria que vem do alto, porque o Senhor nos preenche da Tua alegria, Pai. Nós recebemos essa noite, Senhor, a capacitação do Teu Espírito Santo, Senhor, para consolar, ó Deus, para estar junto, Senhor, daqueles que sofrem, ó Pai, para ter sabedoria do alto, Senhor, para poder trazer as pessoas para mais perto de Ti, ó Deus. Nós pedimos, Senhor, a Tua orientação. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Pai. Porque nós queremos, Senhor, fazer, Senhor, aquilo que está no Teu coração, ó Pai. Que sejamos, Senhor,
Senhor, os amigos que levaram o paralítico, Senhor, que creram, Senhor, que souberam, Pai, levar o amigo até a Ti, Jesus, que alcançaram, Senhor, aquilo que eles buscavam de Ti, Pai. Nos capacita, Senhor, nos abençoa, Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus é que eu clamo. Mas que um amigo Tu és, mais do que eu possa expressar, Tu és para mim, Tua graça me faltará, Teu amor me restaurará. Me alegro em Ti. Diga mais comigo. Mais que um amigo Tu és, mais do que eu possa, mais do que eu possa expressar. Se Tu és para mim, Tu és para mim, Tua graça não me faltará, Teu amor me restaurará. Me alegro em Ti, me alegro em Ti. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite.